Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde empresarial Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo na sua empresa sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo e no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. No programa anterior, nós falamos sobre a cirurgia bariátrica e metabólica com o Dr. Flávio Gerardello, que nos deu muitas orientações e nos falou de que forma é realizado o procedimento. Após essa entrevista, nós vamos conversar com a nutricionista Ângela Dorigoni, que vai falar um pouquinho sobre a suplementação pós-cirurgia bariátrica. Bem-vinda, Ângela. Obrigada, Sandra. É um prazer novamente estar aqui com vocês no programa. E é muito pertinente da parte de vocês fazerem esse trabalho. Primeiro conhecer as técnicas e depois saber o pós, né? O pós, o pré-operatório, os cuidados que devem ser tomados. Então, Sandra, o Dr. Flávio deve ter comentado que 70% dos casos de cirurgia bariátrica é utilizada uma técnica chamada bypass, né? Então, é a mais conhecida. E é uma técnica chamada desabsortiva. Por quê? O estômago ele é reduzido a 10% do tamanho e é desviado o canal que vai descer o alimento para o intestino, primeira parte do duodeno e um pedaço do jejum, que é a parte intermédia do intestino. Então, só nesse processo dessa redução do estômago, que vai ter um tamanho de 10%, já é perdida muita secreção de grelina, né, que é o hormônio da fome. Então, o paciente, por si só, vai ter uma fome diminuída consideravelmente, né? E por conta de cair direto no intestino esse alimento, os hormônios da saciedade, que são hormônios de digestão de proteína, entram mais em ação. Então, por hora, o paciente vai ter uma grande melhora em todo o estado metabólico. Por vezes, o paciente é diabético, dislipidêmico, hipertensivo, e enfim. Só que há um problema. Como a gente falou antes, a cirurgia é desabsortiva. E desabsortiva significa que reduz a absorção de nutrientes. Sim. Então, o que nós sabemos? Que a proteína ela é absorvida 25% menos do que em pessoas normais. E 75% menos gorduras são absorvidas. No primeiro momento parece bom, né? Só que temos muitos nutrientes dependentes de gordura a serem absorvidos no organismo. E muitos deles são vitaminas essenciais e alguns minerais. Dentre eles, vitaminas lipossolúveis, A, D e K, são dependentes de gordura para transporte. Zinco, cálcio e vitamina D são outro problema. Alguns desses nutrientes, eles demoram cerca de 1 ano, 2 anos, para começarem a demonstrar uma certa carência, se o paciente veio preparado para essa cirurgia. Outros podem demonstrar carência antes, como o cálcio, a vitamina D, que devem estar atentos, médico, paciente, equipe, ainda antes da cirurgia em relação a esses minerais e vitaminas que devem ser administrados para o resto da vida de um paciente bariátrico. Ângela, a cirurgia terminou, o paciente tem que ficar um período se alimentando somente de líquidos. De que forma a suplementação acontece aí quando só entra líquido para dentro? Bem, no primeiro momento é bem difícil. Há o acompanhamento, eu já acompanhei vários pacientes deste caso, pacientes meus que fizeram a cirurgia e quiseram acompanhar comigo posteriormente. Então é um período bem difícil, o paciente tem que estar preparado. Inclusive eu considero uma das maiores falhas da cirurgia bariátrica hoje esse preparo multidisciplinar que deveria acontecer antes. Sim. Porque o paciente, ele dorme comendo 3, 4, 5 mil calorias,
que é em obesidade um número considerável para atingir uma obesidade, e ele acorda tendo que se alimentar de líquidos numa medida de 50 ml por refeição. E às vezes não entra nem 50 ml, que é um copinho de cafezinho. Só de líquido coado. Não pode nem ser líquido grosso, né? Então, o paciente passa por uma restrição calórica, mas uma restrição emocional também. É esse o grande problema, porque a cabecinha dele, às vezes, não emagreceu. Na cabeça dele, ele tem que ingerir aquela quantidade de alimento que ele ingeria antes, e ele não consegue mais. Tanto que, por muitas vezes, quando o paciente força um pouquinho, ele acaba tendo náusea, acaba sendo induzido vômito, porque senão o paciente não se sente bem. Então, é um preparo muito grande psicológico, principalmente, dessa equipe, que tem que haver com o paciente que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica. Porque, devido a essa quantidade pequena e essa absorção comprometida, o paciente passa a ter grandes problemas nutricionais, de déficit mesmo. Sim. Né? Então, existem as hipovitaminoses mais comuns, né? Existem as anemias. Então, fora as vitaminas que eu já falei, dependentes de gordura para transporte, temos ainda ferro, ácido fólico, né? Que tem carências importantes por conta da proteína mesmo. Porque o ferro M, que é o mais absorvido pelo nosso organismo, ele é encontrado na carne, principalmente na carne vermelha. E o paciente bariátrico passa a não tolerar muito a ingesta de carne, porque a digestão é mais difícil. Sim. E é aí que entra a suplementação. Só que muitos, Sandra, infelizmente, não têm essa informação e acabam não procurando um profissional para fazer essa suplementação. Porque na cabecinha deles, eles reduziram o estômago, eles vão comer menos, eles vão emagrecer, os exames laboratoriais no primeiro momento ficam normais e eles estão saudáveis. Só que não é bem assim. É mascarado. É mascarado. Pode ser bem importante a carência, às vezes irreversível. Claro que hoje se sabe que o índice de morte ainda é muito baixo, porém há um risco iminente de desnutrição, de hipovitaminoses, de anemias graves, e as mortes são decorrentes desses problemas decorrentes da cirurgia mesmo. E a compulsão? Então, o que acontece? Aí o paciente, ele fica com uma dificuldade de ingerir proteínas, pela dificuldade na verdade, de metabolização da proteína, uma digestão difícil, né, a secreção de hormônios, daí não tem mais parte do estômago, ocorre mais no intestino, então fica uma digestão mesmo mais lenta e prejudicada. Aí o que acontece? O paciente recorre, como em pessoas normais, ao que é mais fácil, o que é mais atrativo e ao que ele gosta mais, que são os carboidratos. E os carboidratos não são prejudicados pela absorção. Na verdade, o que é prejudicado na cirurgia bariátrica é a proteína e a gordura, como eu falei anteriormente. O carboidrato não é prejudicado. Então, ele acaba absorvendo o carboidrato de maneira normal e ingerindo mais carboidrato. Então, eles usam muito o termo, isso me desce mais, porque isso, na verdade, é mais confortável. Não é que está saciando ou suprindo carências nutricionais. Então, na verdade, teria que ser recolocado proteínas na forma líquida, de forma que o paciente esteja consciente que ele realmente necessita. Porque muitas vezes o que falta é realmente a consciência do paciente. O paciente perdeu lá 30, 40, 50 quilos. Além dele ter perdido peso, ele perdeu a massa muscular, que também é muito importante. De que forma ele vai tratar para recompor essa massa muscular que é saudável para o nosso organismo? Sim, se ele já chegar num estado, Sandra, que ele realmente perdeu essa massa muscular, é porque ele não teve os cuidados pós-operatórios. Então, normalmente, ele chega lá, a previsão de perda de peso é de 1 a 2 anos na perda de peso total que o médico estima. Se ele chegar a 1 a 2 anos, reduziu todo o peso, mas desse peso, boa parte foi da sua massa muscular,
que não é saudável essa perda, aí nós temos que recorrer a uma suplementação mais efetiva. Então, existem aminoácidos de forma de peptídeos, de forma mais quebrada, mais pré-digerida. A proteína tem que ser de forma hidrolisada. Temos algumas formas de suplementação, deve ser um consumo adequado, mais alto, para fazer uma recuperação mais rápida. O estímulo do exercício físico também é muito importante para melhor absorção. Após uma bariátrica, é possível desenvolver algum tipo de intolerância? É possível pelo desvio, normalmente, dessa parte intestinal, né, como ela é desabsortiva, e as pessoas também passam a comer determinados tipos de alimento com mais frequência. Por exemplo, produtos lácteos é uma coisa que é consumido com mais frequência, do tipo iogurte, leite, porque são mais fáceis de ingerir, não de digerir. Sim. Né? É mais fácil de ingerir. Então, as pessoas acabam forçando muito na ingesta de produtos lácteos, por exemplo. E aí acaba desenvolvendo uma intolerância à lactose ou algo parecido. Mas os sintomas daí são claros. Diarreia, começam a ter estufamento. E aí, na verdade, é devido a um acompanhamento nutricional. Algumas pessoas, após o procedimento bariátrico, passam a tomar muita bebida alcoólica. Qual é as consequências? É verdade. A consequência é ganho de peso, né? Fora a consequência metabólica, em termos de fígado, de sobrecarga, de gordura no fígado, é o ganho de peso por ingesta calórica. O álcool tem 7 calorias por grama, enquanto o carboidrato tem 4. Então, veja que ele é mais calórico que o carboidrato e um pouquinho menos calórico que a gordura. Só que as pessoas tornam-se compulsivas porque o álcool é algo também que desce bem, né? Confortante. E se a pessoa não está psicologicamente trabalhada, né, bem com a sua estética, com a sua autoestima, com o seu novo estado, ela passa a ingerir mais álcool como forma de relaxamento mesmo. E normalmente o ganho de peso é muito grande com relação a álcool, especialmente em mulheres. Pois é, a gente sabe que a procura pela cirurgia bariátrica é muito comum entre as mulheres, mas existem já muitos homens que também estão fazendo esse procedimento. A suplementação é diferente do homem e da mulher? Na verdade, a suplementação é diferente dependendo do peso do homem e da mulher, do estado nutricional do homem e da mulher. Se ele começou essa suplementação antes, esse preparo antes da cirurgia, ou logo após a cirurgia, ou um ano após a cirurgia. É isso que muda. Não necessariamente ser diferente a suplementação, mas a gente faz exames laboratoriais, a gente acompanha com exames, isso é fundamental. E a suplementação é realmente de acordo com a necessidade, sendo que os minerais que eu falei anteriormente, as vitaminas e os minerais é para o resto da vida. Uma suplementação de macronutrientes, proteínas ou gorduras boas ou enfim, carboidratos no geral, pode ser por um curto prazo. Mas uma suplementação de minerais e vitaminas, dado as devidas necessidades, tem que ser para o resto da vida. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. Erechim tem Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho dos cuidados com a suplementação pós-cirurgia bariátrica e metabólica. E quem está dando todas essas informações para nós é a nutricionista Ângela Dorigoni. Atende pacientes que passaram por esse processo. Com certeza. E não é um atendimento de 2, 3 consultas, é um atendimento prolongado. Prolongado. Claro que o paciente, depois de orientado, depois de suplementado, ele pode ter um tempo maior, né? Sim. Normalmente ele vem ao consultório a cada 4, 6 meses, depois de uma alta, mas ele tem que ser monitorado. E o principal é que esse paciente esteja assistido por uma equipe multidisciplinar. Que esse paciente, pelo menos por 1 a 2 anos pós-cirurgia, ele passe também por um acompanhamento psicológico. Ele tenha essa necessidade de firmar os propósitos, de se ver daquela nova forma. Né? A obesidade hoje, sabe que a gente não usa mais o termo obeso ou obesa porque não é adjetivo, né? A obesidade, na minha opinião, ela tem que ser tratada como uma doença, tá? Porque ela traz muitas comorbidades relacionadas. Uma pessoa desenvolve hipertensão por obesidade, diabetes por obesidade, problema renal por obesidade, dislipidemias por obesidade. É um processo inflamatório. Então, o que eu penso sobre isso? Ela deve ser tratada na causa do problema. E não simplesmente nas consequências. Uma pessoa em obesidade, às vezes, é vista só como um relaxamento, ou a pessoa tem uma fraqueza que não consegue emagrecer. Mas eu acredito muito que tem que ir mais a fundo, tem que ver a causa endócrina, metabólica desse problema e tentar tratar a doença, a obesidade. Sim. E não a obesidade como um problema estético digno de preconceito. É verdade. Hoje a gente sabe que tem muitos gordinhos saudáveis e que se aceitam gordinhos. Mas também tem aquela pessoa que não gosta de se sentir assim. O primeiro passo é ir fazer, às vezes, uma cirurgia bariátrica. Esse não é o caminho definitivo. Na verdade, as pessoas estão sempre em busca do caminho mais fácil. Elas querem a dieta mais fácil, o remédio mais fácil, o procedimento mais fácil. E na cabeça das pessoas, a cirurgia bariátrica é o que vai solucionar todos os problemas. Só que a estatística do reganho de peso em 5 anos é muito alta, mais de 50% dos pacientes. No período de 5 anos. Sim. Então, há uma grande preocupação, porque aí fez uma cirurgia, reduziu o estômago a 10% do tamanho. O que vai fazer depois? Já está com problemas absortivos, já está com problemas vitamínicos. O que vamos fazer depois? Por isso que a causa deve ser tratada, deve ser feito um ajuste metabólico, uma modulação hormonal no paciente, tratar a causa e tentar de todas as maneiras um emagrecimento saudável. Deve ser estimulado a atividade física nesse paciente para a vida. Então os hábitos têm que mudar, a nova vida desse paciente tem que ser diferente. E, na verdade, Sandra, voltando à pergunta que você me fez, que eu fugi um pouquinho, sobre o gordinho que não tem problema nenhum de saúde, né? Na verdade, alguns exames, às vezes, não apresentam alterações, mas as alterações são subclínicas. A gente, quando vai fazer uns exames mais profundos, mais aprofundados, que a gente vai mais na causa do problema, sempre vão aparecer alterações. Por exemplo, às vezes eu já recebi um paciente que estava com colesterol normal, triglicerídeos normal, glicose normal, fiz um exame de proteína C reativa, que é o risco cardíaco inflamatório, estava altíssimo. Ele estava em alto nível inflamatório. Então, às vezes, aparentemente está normal, quando são pedidos exames, às vezes, básicos, né, de rotina. Os tradicionais. Mas não é bem assim. Nenhum estado de obesidade é saudável. Tá? Nenhum estado. Se sabe que a obesidade é um estado inflamatório, é uma doença e, pasme, é a segunda doença que mais mata no mundo. Só perde para doenças relacionadas ao tabagismo. Então, claro que não é a obesidade que mata, são as doenças relacionadas. É o diabetes, é a hipertensão, são as doenças cardiovasculares, são as doenças de fígado, são as doenças de rim. Então, é uma gama de doenças derivados da obesidade, porque ela é uma doença inflamatória. Então, é muito preocupante. Já temos 400 milhões de pessoas no mundo obesas, temos 1,6 bilhões em sobrepeso, acima de 15 anos, e temos muita criança se tornando obesa, principalmente. É uma grande preocupação para a saúde pública.
Ângela, a vitamina D. Existem estudos que provam que a gente precisa suplementar com vitamina D. E nesse paciente que fez bariátrica, a suplementação tem que ser maior? Como é que funciona? Fundamental, porque esse paciente é considerado grupo de risco. É um paciente de risco. Então, é um paciente que uma vitamina D, onde te mostra no exame de referência um nível de 30, é um paciente que a gente tem que manter a vitamina D em torno de 50, 60 no exame. Porque a vitamina D hoje é considerado hormônio D. É uma vitamina protetiva. Ela protege, ela reduz a resistência à insulina, ela protege de câncer, ela é uma vitamina que protege contra muitos males metabólicos. Então, é uma vitamina que tem que ser prestado muita atenção, inclusive o paciente tem que se submeter a uma cirurgia já com um nível alto de vitamina D. E no caso dos minerais, como é que ele vai sentir que ele está precisando repor minerais? É muito simples. Vocês já devem ter observado que alguns pacientes que fazem cirurgia bariátrica, a gente nota que aquele emagrecimento não é saudável. Você nunca se deparou com alguém e olhou assim, nossa, ele está doente. Sim, né? Até o leigo percebe que aquele não é um emagrecimento saudável. Na verdade, é pela desabsorção. Então, o que acontece? Esse paciente passa a ter carências, vitaminas A, D, E, K, zinco, ferro, ácido fólico, vitamina D, cálcio. Então, o que acontece? Os sintomas do paciente: cansaço, fadiga crônica, indisposição para exercício, falta de contração muscular, pele flácida, músculo flácido, né? A gente nota uma flacidez muito grande, tanto que sobra muita pele, o rosto fica apático, caído, a cor fica pálida. Então, verificar uma carência de nutrientes clinicamente é muito simples para nós profissionais, porque o paciente traz muitos sintomas. Né? E muitas vezes anêmico. Então, é muito simples caracterizar e é muito simples de tratar. Mas ele tem que manter esse acompanhamento. Sim. E no caso do ferro, a gente sabe que o feijão é indicado, porque tem ferro. Passou lá aquele período de 40, 60 dias só tomando líquido. O caldinho do feijão não vai poder? Na verdade, essa alimentação ela é progressiva. Nos primeiros 15 dias, líquido coado, depois ele entra a dieta líquida não tão restrita, que ele aumenta um pouquinho, ele engrossa um pouquinho, depois a gente vai acrescentando algumas coisas, é progressiva. Mas cerca de 45 dias o paciente fica meio nessa dieta líquida, semissólida, depois passa uma dieta pastosa. O feijão, ele contém ferro. O couve contém ferro, muitos outros alimentos contêm ferro, mas é ferro de origem vegetal. Não é o ferro 100% absorvido pelo organismo, que é o ferro não M. O que nós absorvemos com mais agilidade no organismo é o ferro M, que é o ferro da carne, da proteína animal. E é justamente onde peca o paciente de cirurgia bariátrica, no consumo de proteína. Então, mais uma vez, a gente entra na roda, né? O consumo de proteína, que não é só construtor, tem alguns nutrientes, como a creatina, como o ferro alimentar M, que é o mais absorvido, que tem que vir da carne. Que só o ferro, ele vai ter que ser otimizado. Então, o paciente vai ter que ingerir o feijão e uma fonte de vitamina C. Aí você consegue fazer uma melhor absorção. Senão, a absorção é prejudicada mais uma vez. Para finalizar, a gente sabe que para se manter saudável, se manter com saúde, vários cuidados eles precisam ser diários, como alimentação e exercício físico. No paciente bariátrico deve-se ter mais atenção a esses pontos. É possível viver uma vida equilibrada após a cirurgia bariátrica? Totalmente possível, Sandra. Inclusive, eu quero citar uma paciente que eu acompanhei agora, tem 9 meses de cirurgia bariátrica. Ela já reduziu 41,5 kg. Está saudável. Você olha para ela, você não diz que ela tem qualquer tipo de deficiência nutricional. Realmente, ela não apresenta. Ela sobrou muito pouca pele, era uma paciente de 100 e tantos quilos, não sobrou quase nada de pele, ela está com a saúde perfeita, mas ela acompanha mensalmente, a gente faz toda a reposição de vitaminas, minerais, ela iniciou depois de liberada a atividade física, que normalmente é liberada a partir de 90 dias, ela se hidrata muito bem, que é fundamental,
e ela não deixa de ingerir proteínas. Então, a minha orientação é que no prato do bariátrico tenha antes a proteína e depois as fibras, as saladas e o carboidrato. Mas o primeiro nutriente tem que ser a proteína. E, claro, a suplementação vitamínica mineral, a suplementação de macronutrientes, então da proteína de forma líquida, e a hidratação, que é muito importante. O resto tem que ser como qualidade de vida para todas as pessoas, para não chegar a um nível de obesidade também. Os cuidados com a alimentação. As exceções não devem ser regras na alimentação, né? Tudo que a gente acha que é gostoso, às vezes não faz bem para o organismo. Então, temos que pensar de forma mais saudável, mais magra, praticar atividade física e se hidratar. E a gente sabe que aquela história de dia do lixo, a nossa cabeça não sabe quando é sábado e quando é domingo, né? Então tem que ter muito cuidado também. Tem que ter muito cuidado, porque na verdade dia do lixo não deve existir, né? Deve existir uma refeição que a gente não se sinta, na verdade a gente não se sinta prisioneiro a uma dieta, né? Eu posso comer de vez em quando o que eu gosto, mas isso não pode ser regra, senão todos os dias serão do lixo. Com certeza. Ângela, obrigada por nos receber e nos dar todas essas orientações que eu tenho certeza que são fundamentais e importantes para quem precisa de uma bariátrica e também para quem precisa de conhecimento. Tomara que eu tenha colaborado mais uma vez, estou sempre à disposição, Sandra. Tudo de bom para vocês, então. Obrigada. E assim nós encerramos o nosso programa Viver com Saúde. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano.